Então, boa tarde a todos, senhores jornalistas, senhores técnicos da Câmara Municipal de Vouzela e técnicos da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Sr. Professor. É com imenso gosto que estamos aqui hoje a apresentar este estudo relativo ao projeto ETAR de Valgode, projeto esse que será candidatado em conjunto com o município vizinho de Vouzela, pelo que, sendo um projeto intermunicipal, terá possibilidades de candidatura com uma maior percentagem, de apoio com verbas comunitárias. Estamos a falar só neste projeto que poderá envolver uma verba superior a 4 milhões de euros. De forma que, melhor do que eu sou vereador de Vouzela, para o qual passo já a palavra, estará aqui depois o professor Saldanha, que dará qualquer explicação a qualquer das pessoas aqui presentes. Sr. Vereador. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, professor Saldanha, técnicos dos municípios, jornalistas. O programa preliminar que vamos apresentar, que nos vai ser apresentado hoje, surge de uma necessidade urgente de melhorar o deficiente funcionamento da ETAR que serve os municípios de Vouzela e São Pedro do Sul. Cientes do funcionamento atual da infraestrutura, ambos os executivos demonstraram desde sempre a preocupação e a intenção de resolver o problema, firmando essa intenção através de um protocolo que assinaram, um protocolo de colaboração, juntando assim esforços na procura de uma melhor solução. A solução encontrada visa, por um lado, resolver esses mesmos problemas de funcionamento, já conhecidos da atual infraestrutura, que se encontra no final do seu período de vida útil. Não cumpre sequer os requisitos legais em termos de tratamento através do não cumprimento dos índices do saneamento. Essa reestruturação vai ser feita através de uma remodelação profunda da atual ETAR e, por um lado, a outra parte deste projeto visa dotar ambos os concelhos de uma rede de emissários que permita o aumento do saneamento nos territórios em causa. Assim, este primeiro passo que estamos a dar hoje vai permitir não só corrigir o problema do efluente atual, mas garantir que este serviço consiga alcançar um maior número de municípios, aumentando a percentagem de cobertura do mesmo. O município de Vouzela esteve sempre, desde a primeira hora, disponível para colaborar e participar na solução que melhor sirva a ambos os municípios, quer através dos seus técnicos ou do próprio Executivo. Não deixo de reconhecer e dar nota do profissionalismo com que os técnicos de ambos os municípios trataram a questão, demonstrando todo o seu profissionalismo e entrega neste projeto. Estivemos e estamos dispostos a continuar a estar disponíveis a trabalhar em conjunto neste e noutros projetos, desde que o benefício seja comum. Obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, isto é prova provada que os dois municípios não estão de costas voltadas e que estão, ao fim e ao cabo, a trabalhar em conjunto em prol do benefício da sociedade lafonense e dos dois concelhos em particular. Sr. Professor. Muito obrigado. Pronto, enfim, antes da apresentação, eu tenho aqui uma apresentação que, enfim, tem uma geometria variável, por isso eu posso fazê-la em um quarto de hora, posso fazê-la em 20 minutos. Em todo o caso, antes da apresentação propriamente dita, eu queria agradecer esta oportunidade. O meu pai era destas zonas, o meu avô materno e também a avó eram destas zonas, do Distrito de Viseu, e por isso, enfim, é assim com particular agrado que eu trabalho nestes locais. Eu nasci muito longe, por isso eu nasci em Moçambique, e a minha atividade preferencial é no técnico. Eu sou professor catedrático de saneamento, essas áreas no Instituto Superior Técnico, e por isso, enfim, é com muito prazer que estou aqui a colaborar. Também queria dizer que isto não era possível, quer dizer, esta aventura, este trabalho, começou há pouco mais de um mês e não era possível sem os dois municípios, sem o apoio total dos dois municípios. Quer dizer, a resposta era uma resposta em tempo real, quer dizer, fazíamos a pergunta e quase que a resposta que precisou, sobretudo para o estudo de viabilidade económica ou financeira, precisa de muitos dados locais, as tarifas, a disponibilidade dos clientes, etc. Isso sem o apoio total e muito profissional dos técnicos dos dois municípios era completamente impossível. E por isso, quando há um mês, o engenheiro Madeira e também o engenheiro Pedro Moura me disseram que afinal, em vez de 3 meses, era um mês, eu
enfim, estava no estrangeiro nessa altura, mas meti várias reticências e foi graças à teimosia deles também que hoje em dia se pode apresentar este trabalho que eu penso que está muito bem conseguido. Por isso, eu vou apresentar aspectos gerais de enquadramento, conteúdos do programa preliminar, porque havia dois desafios. Uma era o programa preliminar e depois, além disso, a candidatura exige que aquele programa tenha sustentabilidade económica ou financeira. Ou seja, que as despesas previstas no futuro, com o futuro projeto, com o futuro investimento, cubram todas as despesas. De uma forma clara e demonstrada. Por isso, demonstrar, e por isso eram dois estudos. Foi etapas seguintes e síntese e conclusões. Por isso, como sabem, fases de trabalho, estas fases de trabalho, enfim, foi um mês, basicamente, em tempo recorde, para o programa preliminar e para o estudo de viabilidade económica ou financeira, são esses documentos que são para a candidatura, e depois a seguir, há 2 meses, para o programa base, para um programa que tem uma perspectiva mais integrada de todo o saneamento nos 2 municípios, ou seja, mesmo as zonas que estão fora da bacia de Valgode também serem contemplados e o processo de concurso para fazer o projeto de execução. Mas eu diria também que esta ação tem uma dimensão estratégica e de grande oportunidade. E eu diria que mesmo que não houvesse candidatura, mesmo que não houvesse financiamento, este estudo era importante que fosse feito. Porque ele constitui uma espécie de um roteiro de ação para o futuro. Quer dizer, é obviamente baseado em infraestruturas, investimento em infraestruturas, mas muito fundamentalmente na gestão eficiente de recursos. Estes sistemas, que constituem um património muito valioso, a ETAR, mesmo a ETAR atual com as suas deficiências, é um património valioso, o terreno onde está, enfim, os equipamentos que tem, e todo o sistema de coletores, se fosse fazer tudo novo, era um balúrdio inteiro, eram muitos milhões de euros de investimento. Mas isto, por isso, basicamente, este património exige que tenha uma gestão eficiente. A gestão eficiente da energia, e há muito onde se possa otimizar do ponto de vista da gestão de energia. E isso é o primeiro racional deste projeto, deste roteiro, é como é que nós podemos otimizar melhor o património que se tem. O segundo racional é, obviamente, aumento do atendimento. Porque o aumento do atendimento também dá mais razões de economia de escala ao património que existe. A população a servir pelo sistema, o sistema de Valgode, tem potencialidade para cobrir cerca de 40% da população dos 2 municípios, ou seja, 13 mil habitantes num total de 27 mil e tal. Obviamente que o resto são sistemas simplificados e que devem manter-se simplificados, porque é isso que exige a sustentabilidade das intervenções, ou seja, populações de 200, 100, 150, às vezes menos habitantes, têm sistemas simplificados de saneamento porque não tem lógica a centralização. Eu costumo dizer que, como dizem os dinamarqueses, small is beautiful. Às vezes as coisas pequenas, desde que sejam bem geridas, devem se manter pequenas e não devemos centralizar a todo o custo. As soluções inteligentes, eu acho que tem que se introduzir inteligência nestas soluções. E a inteligência para quê? Para termos mais com menos. Não é? Temos melhor ambiente, maior sustentabilidade dos investimentos com menos recursos utilizados. Quer dizer, o conhecimento é para isso, não é? É para fazer mais com menos. E as soluções inteligentes têm que respeitar 3 dimensões. Uma é a dimensão, e eu falo muito no EOCUB, que é a dimensão de ecologia, que tem a ver com o ambiente, proteção do ambiente, isto é a primeira razão, e saúde pública. Mas a segunda dimensão da ética social. Se nós construímos uma ETAR ou um investimento junto de pessoas que não o querem, ele acaba por falir. Mais tarde ou mais cedo vão deitar abaixo, não querem. E também a dimensão económica, quer dizer, porque esses sistemas a despesa não pode ser superior à receita de uma base constante. Mais tarde ou mais cedo pode haver transferências, mas a própria entidade reguladora dos serviços de água e resíduos agora é muito exigente do ponto de vista da clareza e os próprios serviços serem sustentáveis. Enfim, este triângulo representa um pouco isto. E por isso este projeto, se forem ver, ele também tem uma dimensão muito estratégica no sentido de como é que se pode ter menos gastos de energia. Aquelas estações elevatórias da ponte ou a estação intermédia que gastam grandes... Como é que se pode otimizar a energia? Haverá outros circuitos que tornem isso mais possível? Pode-se aproveitar o efluente tratado, que é um efluente com nutrientes, não é? Com o azoto e o carbono. Será possível utilizar as lamas? E isso é uma perspectiva que este estudo também traz como oportunidade. Estas 2 zonas, eu acho que a estação de tratamento, com toda a frente, foi muito bem escolhido o sítio, que está no centro de gravidade dos 2 territórios e numa zona que apanha as maiores densidades. Apanha São Pedro do Sul, grande parte, as Termas, Vozela, tem um potencial bom e por isso ela está ali no meio, num sítio ideal. Eu acho que foi bem escolhido. Mas os territórios têm grandes desafios, porque os aglomerados são dispersos.
de baixa densidade populacional, orografia irregular, não estamos no Alentejo, que é tudo plano e mais fácil. Há limitar recursos económicos, não é? Enfim, não é um sítio, quer dizer, os índices não são elevados, por outro lado, tem estas dificuldades, mas as exigências ambientais são grandes. E, em particular, São Pedro do Sul depende muito de ter um ambiente de grande qualidade, por causa do turismo, por causa da economia, e por isso é aí que deve apostar. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, é na exigência ambiental que deve apostar. Claro que isto tudo junto cria dificuldades acrescidas de sustentabilidade, porque temos poucas pessoas para pagar os serviços. Temos essas pessoas umas longe umas das outras. Não é? Mas, quando se tem desafios, os desafios puxam sempre soluções. Não é? E a pessoa é solução e aí é a oportunidade de resolver os desafios. E aqui as oportunidades de financiamento que têm que ser aproveitadas, não é? E o conhecimento para o aproveitamento do património, que, como disse, que é muito valioso. E isto alinhado no espírito do pensar. O pensar é o novo plano de estratégia nacional para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais. Tem aqueles 3,5 mil milhões de euros. Mas estes 3,5 milhões, isto é uma ilusão, porque destes 3,5 milhões espera-se que 70% ou 80% venham de fundos privados. Por isso vai-se ver, e há muito menos dinheiro do que teve, por exemplo, os fundos anteriores de 2007, 2014 ou 2000, 2006, o PESAR 1 e o PESAR 2. Onde eu também tive alguma intervenção, sobretudo no segundo. Estava no Conselho Nacional da Água, que era consultor do Ministério do Ambiente, nessa altura era presidente da APES, da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental. E este convite tem 50 milhões. Olhando para este convite, onde São Pedro do Sul está especificado, não é? Se todos cumprissem aqueles valores que lá estão, aquilo dava para todos, mas, tal como este, eu acredito que alguns vão pedir mais do que ali está. Com justificações, claro. Há 5 eixos de proteção do ambiente que este projeto satisfaz. É para proteger melhor o ambiente. Melhoria de qualidade de serviços prestados. Otimização e gestão eficiente de recursos, que é uma preocupação deste projeto, e também de sustentabilidade económica. Por isso eu acredito que há várias razões para haver financiamento. Há muitas intervenções que se prevêem, algumas em Vozela, bastantes em Vozela, tanto em termos de emissários como em termos de sistemas elevatórios, e tem a ver com o aumento de população servida. E temos aqui, no aumento da população, Passos Vilharices, ou mesmo partes de Vozela, Fataúnces, enfim, há várias intervenções que têm vindo a aumentar, dar escala a um património. Já tem, então vamos servir com mais gente. E São Pedro do Sul tem intervenções também muito importantes e intervenções muito focadas em melhoria de gestão de património. Por exemplo, um dos aspectos que se coloca é a estação elevatória atual das termas, aquela grande, caminhá-la a 200 metros para Jusante, até para afastar um bocadinho do aglomerado, mas com um novo traçado de conduta que permita poupar 30 ou 40 metros de altura de elevação. Porque todos os dias se gasta quilowatts, não é? Todos os dias. E se investir mais com financiamento, parte a fundo perdido. Numa solução mais sustentável, depois são 30 ou 40 anos a trabalhar com custos menores. E também aproveitando a oportunidade para melhorar muito essa estação elevatória. Com fio de carvão ativado para não haver riscos de haver odores, um relatório de ar comprimido para controlar o choque hidráulico, assim, diminuir os riscos e melhorar as condições ambientais. E também de uma nova estação. Também um emissário ao longo do rio, por forma a dispensar 3 estações elevatórias que existem. A estação elevatória é sempre um problema, não é só pelos gastos de energia. É pelos gastos de energia, porque tem grades, porque é preciso ir lá limpar, e porque quando alguma coisa falha, uma falha de energia, o esgoto vai todo para o rio. O esgoto bruto vai todo para o rio. Por isso, não ter estações elevatórias é sempre bom, independentemente dos encargos. Só os não ter, porque ali uma singularidade é uma perturbação. Claro que estas soluções todas, tanto São Pedro do Sul e Vozela, têm origem não em mim, mas nos técnicos dos municípios que dominam isto mais que bem. Por isso eles disseram, eu aqui sou um bocado uma espécie de um quadro, não é? Quer dizer, a pintura fizeram aqui os engenheiros dos municípios. Eu só estou a dar a moldura, é só a moldura. Mas muito daquilo foi, vamos lá ver, foi absorvido no âmbito deste trabalho, mas a origem é, obviamente, os técnicos dos municípios, que eu felicito por causa disso. Porque eu acho que, se eu fosse a fazer, era assim mesmo que eu tratava. Era otimização e gestão de património, que é o que está no pensar. O pensar não é tanto aumentar o nível de atendimento, é gerir melhor o que se tem. Eficiência energética, eficiência nos usos de recursos. Claro que os critérios de dimensionamento são os que estão na lei, no decreto, há um decreto regulamentar 2395, 23 de agosto, que agora está em revisão. Eu tenho a honra de estar a revê-lo, porque a ERSAR encomendou o Instituto Superior Técnico e o LNEC de fazer essa revisão, e o primeiro
primeiro relatório de progresso é de dezembro, por isso está fresquinho, mas só durante 2015 é que isso vai progredir, mas obviamente que estes critérios, grande parte deles se vão manter, vai haver algumas alterações, mas não nestes se concebe. A Hectare de Valgote, que é aqui o centro de gravidade, embora a Hectare de Valgote vai comer 50% de investimento. O resto é na otimização, nos sistemas elevatórios, tanto de um concelho como outro. Mas a Hectare de Valgote, ela, como eu disse, está num sítio bom. Por isso eu apoio 100% de facto não se mudar de sítio. Ela está lá, tem a área. Ir mudar de sítio obrigava novas licenças, novas guerras, e aquela está lá. É aproveitar aquele património. Parte pode ser aproveitado, parte é substituído, mas é sempre mais barato fazer uma coisa nova e deitar aquilo tudo fora. O caudal que lá vem é muito menor do que o caudal do projeto. Só que a forma como ele aparece, como vai bombado, vai em intermitência. Os caudais, quando aparecem, são muito grandes, mas estão períodos em que não aparece nada e depois caudais muito grandes, o que está a introduzir perturbações no sistema. Por isso o que se tem é que regularizar, e é possível tecnicamente, com facilidade, regularizar a afluência. E depois, obviamente, que existem algumas dificuldades de cumprimento de alguns dos parâmetros, mas que são, eu acredito que são relativamente fáceis de gerir. Eu vou passar isto, porque isto tem a ver com aspectos técnicos. Há, obviamente, aspectos de conservação e de reabilitação das infraestruturas que têm 20 anos, que é compreensível, e, obviamente, que tem de corrosão, de infiltração, de envelhecimento das superfícies, que tem que ser resolvido. O desempenho global da estação de tratamento pode ser bastante melhorado. Agora, deve-se aproveitar este investimento para também, e isto é uma coisa que se coloca, porque também beneficia muito a candidatura, é o efluente, que do ponto de vista do rio apenas se exige que ele seja um efluente secundário, porque ela descarrega a jusante do trecho sensível, mas pode haver vantagens em eu aproveitar esta oportunidade para fazer um tratamento terciário no sentido de desinfetar o efluente para ele poder ser utilizado no espaço urbano, ou para limpezas, ou mesmo na agricultura nos campos vizinhos. Porque o esgoto desinfetado é efluente adubado, porque tem muito azoto e tem fósforo. Por isso é rico, quer dizer, poupa nos adubos. E por isso isto é um dos aspectos que este projeto também deve contemplar. É que estes subprodutos também podem ser matérias-primas, não é? Tanto do ponto de vista da água, do recurso à água, que aqui não falta, por isso não é tanto esse problema, mas do ponto de vista dos nutrientes e, no caso das lamas, dos chamados biosólidos, a mesma coisa, e há também solução para isso. Por isso a ideia é aproveitar o projeto para criar quase uma espécie de uma economia circular. A economia circular é este contexto de aquilo que é resíduos e que é uma chatice passar a ser uma oportunidade e quase poder ser quase um modelo de negócio. E por isso, estes objetivos não são simplesmente cumprir a legislação, não é isso. Isso sim, claro que é importante. E de uma forma sustentada, ou seja, que não preocupe os técnicos, mas é minimizar os encargos, aproveitar subprodutos e criar a economia de escala e de gama. Quer dizer, tem que se aproveitar para isto. Tem que se aproveitar este tipo de modelo. E por isso, há aqui um conjunto de intervenções que têm todos esses objetivos, esses 4 objetivos, e não só um de cumprir a legislação. Não é? Esses 4 objetivos, e isso passa por remodelar a obra de entrada, poupar uma bombagem que existe, para remodelar, em parte, o tratamento biológico, há aqui várias alternativas, e fazer o tal tratamento terciário. E as lamas, em vez de deixar nos leitos de secagem, usar também aqueles tratamentos naturais, as chamadas fitoetais, que podem ser usadas para a estabilização das lamas. Ao fim de alguns anos fica ali um composto com um grande valor agrícola também. Por isso é uma questão de introduzir um bocadinho o conhecimento neste tipo de situação para permitir isto evoluir. Isto são os investimentos, 4.679. O valor que está aqui é 10% acima daquilo que estava na candidatura. Mas isso, mais vale, aqui a lógica é um bocadinho, mais vale agora meter mais do que daqui a um ano de candidato, depois afinal falta-nos. Por isso, aqui houve uma espécie de empolamento, mas já se viu na reunião que se fez que vai ser gasto em terrenos, expropriações, que são sempre necessários, nos estudos, há sempre coisas que são necessárias, na capacitação dos técnicos. Pronto, vamos lá ver. E isso deve ser, enfim, introduzido aqui por forma a este valor. Por isso, acaba por não ser muito. Embora tenha mais de 10%, acaba por não ser muito. Dos quais, 2.450 é para a Hectare. Etapas seguintes. Ajustamento do programa preliminar e no estudo de viabilidade económica. É urgente porque... Enfim, depois da manhã a submissão das candidaturas, mas isso já se teve a tratar hoje. Aspectos chaves da candidatura que é muito importante ser realçados, mas que por isso eu acho que é muito difícil este não ser contemplado, porque tem estas coisas todas, que são prioridades deste quadro, que é proteção ambiental, esta Hectare tem algumas dificuldades, deixa de ter, aumento de atendimento, que também aumenta, articulação alta-baixa, quer dizer, melhor que isto, é
enfim, aqui não há o problema da alta ser as águas de Portugal e abaixo. Aqui alta e abaixo é a mesma coisa, por isso está garantido. O caráter supramunicipal, que também é importante, que este também tem. Reutilização e eficiência energética, foi metido neste também. Foi metido, não era só por candidatura valorizada, é porque é importante para os dois municípios, não é? Que isto possa ser aproveitado. E depois sustentabilidade da operação, que isto é demonstrado pelo EVF, como vamos ver. Depois, desenvolvimento do programa base até 5 de março, que é o procedimento de estudo para lançar o concurso para projeto de execução, ultimação de concurso, elaboração e lançamento das empreitadas, e depois isto, enfim, é só mais tarde, mas vê se é uma empreitada, se são duas, se é uma para os coletivos, outra para empreitar, mas isso, obviamente, e otimizar a exploração e negócio, porque isto não deve parar só com construção. Há aqui um modelo de negócio que pode ser útil, como, por exemplo, falava-se há bocadinho de... Há várias fossas. O sistema tem que permitir acomodar as lamas de todas as fossas. E se calhar era bom que se isto tivesse dinheiro suficiente para comprar uma daquele limpa-fossas melhor para cada um dos municípios. Ou seja, haver aqui uma cadeia de serviços que fica associada ao projeto. O projeto não é só construção, não é? O projeto tem que ser construção e gestão, e quando se constrói tem que ser pensar na gestão. Porque é o conjunto que deve ser otimizado e não tanto só uma das partes, não é? Síntese e conclusões. Por um lado, eu volto a afirmar, a oportunidade e relevância do projeto para os dois municípios, ele justifica-se. Obviamente que há a oportunidade do financiamento, mas ele tem uma justificação própria, importante. Há um aspecto crítico que eu não posso deixar, claro que não está na candidatura nem nos textos, mas que é, alguns emissários são muito longos para a população servida, sobretudo do lado de Lousela, quer dizer, há uns emissários, todos uns que são... Mas pronto, mas é uma opção e fica no conjunto do projeto, eu acho que isso passa bem, mas não quero deixar de dizer. E isto é uma oportunidade de fazer mais com menos. Melhor ambiente, com menores custos de energia, maior aproveitamento de recursos e menores riscos. Para suporte ao desenvolvimento económico dos municípios. E eu acho que até do ponto de vista de modelo de negócio, isso até pode constituir um modelo, não é? Porque é uma zona que tinha todas as razões para ter dificuldades por causa dessa dispersão, mas que pode ser aqui uma demonstração de utilização dos recursos, enfim, utilizando o conhecimento. Este CO ao cubo quer dizer que um projeto desta natureza, para ter sucesso, tem que ser muito claro. Tem que se perceber, tem que ser o C do claro, todos têm que perceber bem, desde o poder político até às pessoas. Tem que ser credível, as pessoas têm que acreditar que ele pode ser feito, não é? Este C do credível quer dizer que as pessoas olham e dizem, não, isto eu acredito, que é possível, não é? A pessoa sente que aquilo é possível. E depois ter que ser também corajoso, ter que ser um certo arrojo do ponto de vista das soluções que se propõem. Muito rapidamente, o modelo, isto são as intervenções todas, o modelo de análise financeira tem sempre este fluxograma que é, projeta-se a população, forecasting. Esta população não é a população de projeto, é a população real, até com um coeficiente de redução, porque as tarifas, para serem reais, a gente tem que ser conservativo, é considerar uma população mais pequena do que aquela que existe, admitindo que alguns podem não aderir logo, que a população servida não é igual à população residente, etc, etc. Para ser conservativo. Por isso, população, estimativo de volumes, permite calcular os volumes, as infraestruturas que são necessárias, essas infraestruturas têm custos, e os custos operacionais das infraestruturas e os investimentos totais permitem ter as despesas para o cash flow. Por outro lado, com os volumes e com as tarifas, tem-se as receitas e faz-se o balanço, de forma a atingir o valor atualizado líquido. E o que o CREN exige, ou que o POVT exige, é que os valores sejam positivos. Isto é, tirando o investimento, valor atualizado, por como os investimentos são ao longo do tempo, eles têm que ser todas passadas para a mesma base temporal, que é o ano zero. O valor total atualizado das receitas tem que cobrir as despesas. E houve aqui uma iteração, para isso acontecer, eu, enfim, adianto já, é necessário que em 2018, em média, a partir de 2018, não antes, ou seja, depois do investimento feito, quando isto estiver, haja um agravamento das tarifas médias nos dois municípios, pode ser só uma, mas no conjunto médio ponderado de cerca de 20%. Para isto estar positivo e para poder ser financiado. Porque se não for positivo, isto é, se face aos novos investimentos, e ainda por cima a perspectiva agora é mais difícil porque é incremental, isto é, como se faz as contas é, o novo investimento, não é? E os novos encargos resultantes do novo investimento têm que ser pagos pelo aumento da população. Incrementalmente isto tem que ser justificado, tem que dar balanço positivo, o que obriga a este ajustamento da tarifa. Claro que se diminuísse o valor dos 4,6, precisava de menos, mas por outro lado também se recebia menos dinheiro, porque depois o montante, e por isso neste conjunto isto é otimizado desta forma. E depois aqui são as contas todas que foram feitas, eu não vou apresentar e vou passar logo aos resultados, e os resultados, obviamente as bases de avaliação de cash flow foi a taxa de avaliação, os investimentos, tudo isto, mas basicamente este é o quadro final
de rendimento líquido atualizado, 50 mil euros, isto está muito próximo de zero. O que é que quer dizer isto? Se o valor for negativo, o CREN não financia porque diz este projeto não é um projeto que me interessa porque ele tem despesas superiores a receitas, não dou para esse peditório. Mas se for muito positivo, o incentivo é menor, porque diz assim, se é muito positivo não precisa de dinheiro. Por isso, o que se pretende nesses 50 mil, e repare que estes 50 mil refere-se a 30 anos de análise, por isso isto é zero, isto é quase zero. Que é por causa de ser quase zero que dá aqui um montante de financiamento de 98,8% da taxa de déficit, ou seja, praticamente é o financiamento total, que em vez de 85% está aqui 84%. E por isso isto 3,9%. Por isso, com este estudo, o que é que os municípios dois estão a dizer? Juntam-se, o caráter supranacional diz assim, nós temos aqui um projeto que tem lógico, muito vocacionado para a gestão do património, para a otimização, como o pensar diz, e nós estamos a pedir para isso esta ajuda, para isto ser sustentável, senão não é, dos tais 3,93 milhões de euros. É isso que se espera desta intervenção. Enfim, depois são as várias contas que é necessário. Síntese final, enfim, oportunidade de estudo, a necessidade de sustentabilidade financeira e, por isso, este aumento, que é uma coisa, enfim, que será pensado. Quando se diz valor médio de 20% em 2018, quer dizer que isto pode ser escalonado, pode começar com 3% em 2018, 5%. Quer dizer, depois rearranja-se, isto é uma questão mais política e técnica. O problema, a única coisa é a garantia que tudo isto tem um vale positivo. O balanço de projeto muito positivo em termos de perspectivas de maximização de financiamento, quer dizer, do ponto de vista das contas que se fazem, sem cortar nas despesas, porque aquelas despesas de 4,6 estão com folga, até para dar para as outras coisas. Não foi aí que se cortou, mas houve que fazer alguns ajustamentos. Mas também avisar também que vai haver uma grande competitividade, tenho a certeza, na concorrência dos fundos. Bem, as pessoas estão alertas, embora isto tenha sido feito só avisado com um mês e meio, sei que havia municípios, sistemas que já estavam avisados com mais antecedência e por isso, enfim, a pessoa, embora eu acho que existem todas as perspectivas do ponto de vista técnico desta ser uma candidatura vitoriosa, vai ser em cenário de grande concorrência. Muito obrigado. Enfim, talvez, enfim, esta coisa habituado a falar, eu tenho tendência sempre a falar um bocadinho mais do que... E agora íamos abrir aqui um espaço um bocadinho para debate, mas eu lançava já a primeira. O Sr. Professor há bocadinho falou e eu já vinha com ela fisgada para lhe falar sobre ela, a questão do tratamento das lamas, das fossas que nós temos neste momento. Há a possibilidade de adquirirmos uma daquelas caminhonetes que existem para esse género de transporte de lamas ou para tratamento. Há hipótese de, nesta mesma candidatura, podermos incluir esse transporte das lamas, das fossas que temos neste momento, para depois estar em funcionamento? É assim, eu acho que ainda vai passar muita água por este moinho. Isto é, das outras candidaturas onde eu ajudei a fazer, houve várias reuniões até ao fecho final delas. Agora, eu acredito que deve-se, e eu acho que isto já, enfim, esta tarde, quando falava com os técnicos dos dois municípios, estávamos aqui a pensar numa das coisas, num dos itens que tem outras infraestruturas, meter também outros sistemas de transporte para caber, que é um item que tem 900 mil euros, por isso tem uma folga, e eu penso que neste momento é difícil dizer se é preciso uma caminhoneta, se é preciso duas caminhonetas. Agora, a cadeia de serviço é muito importante, quer dizer, esta estação é uma estação ao serviço, ela ganha valor se for ao serviço de todo o território, não é? E as lamas são poluição concentrada. As lamas são poluição concentrada. Não há pior do que ter uma fossa. As lamas ficam na fossa. Por isso, os poluentes decantados ficam e depois agarrar e estas lamas irem para a linha d'água. Quer dizer, é um pouco tratar para depois desfazer a seguir. Por isso é muito importante haver um conjunto de serviços que sirva também as fossas da região. E por isso eu acho que isso é quase tão importante como tratar o efluente. É quase tão importante como tratar o efluente. E por isso eu acho que se tem que prever no âmbito do projeto. E eu acho que se isto for explicado dessa forma, as pessoas percebem. Quer dizer, porque as pessoas, enfim, a Helena Azevedo, as pessoas percebem, não é? Agora, essa análise não foi feita. Houve aqui uma grande, como houve muito pouco tempo, a concentração foi no subsistema de Valgota. A fase seguinte, que é dos 2 meses seguintes, do pequeno abate, é para isso. É dizer assim, nós temos nisto 50 fossas, ou 60 fossas, ou 70, qual é a geração de lamas? Qual é a periodicidade das limpezas? Se é preciso estações de transferência, uma caminhoneta dá com 2 viagens por dia durante 200 dias. É preciso 2 caminhonetas. Existem já tratores para aqueles circuitos mais curtos, para aquela fossa que não tem acesso. Quer dizer, este modelo de gestão de serviço é bastante importante e eu acho que, como é para a proteção do ambiente, como é justificado do ponto de vista económico, como isto presta um serviço à comunidade, eu acho que tem todo o cabimento de estar. Mas eu acho que isso depende mais da forma como se coloca a questão
do que propriamente da própria questão em si. Eu incluía na empreitada e fornecimento dos equipamentos o fornecimento de um equipamento, mas não sei qual será a reação exatamente mas eu acho isso importante, do POVT, mas acho importante. Isso. Minhas senhoras, meus senhores, estamos abertos a qualquer questão que queiram colocar aqui ao Sr. Professor. Eu começava por colocar uma questão. Miguel Barros, jornalista de Diário de Viseu. Foi dito aqui que é necessário que em 2018 haja um agravamento de 20% no preço. Estamos a falar do preço ao consumidor. Sim. Neste caso, preço das pessoas que neste caso, habitam Vozela em São Pedro do Sul, irão pagar. Pois, eu digo... No espaço de 3 anos. É assim, tudo isto é muito flexível. O que é que quer dizer isto? Quer dizer, isto são cenários. Isto tudo é cenários. Porque isto é um programa preliminar, mas a seguir há um programa base, a seguir há um projeto de execução e a seguir há uma empreitada. E no fim, nós neste momento não sabemos exatamente os custos. E mesmo as opções podem ser diversas, depende do financiamento que se tiver. Que se tiver um financiamento, teoricamente, eu acho que até pode ser mais do que 85%, mas não quero aqui garantir, isto depois poupa-se na tarifa. E a otimização, por exemplo, se houver possibilidade de valorizar aqueles biosólidos que se falou, as lamas, e o efluente, isto depois poupa na tarifa. Por isso, basicamente, é assim. Na conta que se fez, e de acordo com as nossas hipóteses, é isso que eu posso dizer, de acordo com as nossas hipóteses, para aquilo dar positivo, teria que haver um agravamento médio, não sei se em Vozela, num dos sítios, teria que haver um agravamento das tarifas de 20%. Teria que haver. Face àqueles cenários que são cenários conservativos. Mas se, por exemplo, se em vez de considerar aquela população servida, que foi muito conservativa, se considerar que há mais população servida, mais pessoas a pagar, já os 20% podem baixar para 10%. Por isso, aquilo é, do ponto de vista de credibilidade face a quem vai avaliar a candidatura, eu acho que mesmo assim mais vale ser completamente realista e conservativo e considerar essa possibilidade do que não dizer nada e depois, de repente, ter o que fazer. Por isso, eu diria que isso é o limite máximo do agravamento. Mas, de forma nenhuma, eu acho que há aqui um comprometimento, isto são cenários, não é? Mas só o futuro é que pode depois fazer precisar essa situação. Professor, falou na hipótese de Sónia a candidatura a poder não ser aprovada, mas, Presidente, na verdade, trata-se de uma necessidade urgente de Vozela também, obviamente, mas de São Pedro do Sul, pelo que sei, até porque foi convidado este município, não é? Exatamente. Vem na sequência daquilo que já tinha acontecido com os municípios de Nelas e Santa Combadão, que já tinham sido convidados há cerca de um mês. Nós praticamente temos o convite também escrito, aliás, posso mostrar esses documentos, que São Pedro Sul e Vozela também irão ser apoiados no próximo quadro comunitário de apoio. Praticamente temos a certeza de que este... Quase certeza, sim. Embora há sempre, nunca podemos ter a certeza absoluta, mas temos esse convite por escrito, onde fala nomeadamente no Conselho de São Pedro Sul e Vozela e também mais alguns a nível nacional. Ou seja, aqueles conselhos que, a nível nacional, neste momento não dá problemas. E se o Estado português não financiar estes municípios, será o Estado português, por sua vez, a pagar coimas europeias. De forma que o Estado português prefere estar a subsidiar os municípios que têm este tipo de problemas do que depois mais tarde vir a pagar as coimas. E no caso de São Pedro já pagou até coimas? Qualquer descarga ilegal que, como disse aqui o Sr. Professor, que aconteça, estamos a falar em coimas na ordem de 38 mil euros de cada vez. Portanto, a avançar este investimento, quando é que tudo a correr bem e pelas vossas previsões é que pode estar a funcionar? 2018? 2018. É o que se aponta neste momento? Que freguesias é que serão servidas? No que diz respeito a São Pedro Sul, estamos a falar no próprio freguesia São Pedro Sul, Várzea, Baiões, Serrazes, Bordonhos e Pinho também, parte de Pinho. 40% do Conselho, Quanto? É 40. A nível de população, sim, a nível da área, uma área mais pequena, mas a nível de população, sim. 40. E Vozela, Sr. Vereador, se puder Vozela É 30%. Vozela, Passo de Garrigues, Ventosa, vai também servir o Parque de Campismo. E Fataúdes. É quase 30%. É mais 30%. É mais 30%. Neste momento, É mais 30%. neste momento, em números redondos, quantas pessoas é que serve a atual etar e quantas é que passará? Eu sei que o professor falou, mas eu não consegui apanhar. 7.500. Fazendo as contas, se nós olharmos para os dados, porque o bom é olhar mesmo para o passado. Se olhar para os registros históricos, todo o 2012, dos caudais que foram medidos, das análises, a população equivalente, que lá está, que chegou, é 7.500 habitantes. A população de projeto que se pretende é 13.000. Quase o dobro, não é?
Embora a poluição de projeto quer dizer que em fim de projeto e de uma forma conservativa. Não é? Por isso, eu diria que pelo menos vai aumentar 20% ou 30%. Mas eu acho que o valor deste trabalho não é tanto aumentar o atendimento. É criar condições para, de uma forma sustentada, não haver aqueles riscos de incumprimento e também otimizar os recursos que existem. Falou no aproveitamento da atual hectare. Isso depois não vai colocar problemas quando estiverem a decorrer as obras? Está garantido que não haverá qualquer interferência naquilo que é o serviço prestado lá? É assim, isso vale a pena ter esse esforço adicional para manter o património e não deitar aquilo fora. Isto é, quando se lançar a empreitar, quem fizer o projeto de execução tem que ter o cuidado de criar como condicionalismo da empreitada que não pode deixar que o sistema não pode deixar de funcionar mesmo durante a execução da obra. Foi assim que foi feita a hectare de Alcântara, em Lisboa, para 700 mil habitantes, a hectare da Costa do Estoril. Ou seja, tem que se fazer por partes. Tem que se ir fazendo por partes e, obviamente, cada havia um período em que só funcionou o tratamento primário, mas funciona o tratamento primário, substitui-se o tratamento biológico, depois... Eu queria também dizer que a hectare, tal como está, parte das obras, por isso a decantação primária, a decantação secundária, o próprio gestor, é para manter, quer dizer, é para reabilitar do ponto de vista de pinturas, etc., mas a ideia é manter a sua situação, manter-se em funcionamento. Claro, quando a decantação primária estiver a ser reabilitada durante um mês ou dois, deve escolher os meses ótimos para isso, talvez os meses de verão, ou os meses depois, sei lá, o setembro, outubro, uma altura em que não esteja a chover. Nessa altura, a afluência deve ser direta ao tratamento biológico, durante um período de tempo limitado. E quando o tratamento biológico estiver em reabilitação, tem que funcionar só o primário, não é? Mas durante um período de tempos limitados. Mas o sistema é para quer dizer, estar a funcionar, não é funcionar o bypass durante todo o tempo da obra. Por isso tem que se criar do ponto de vista do empreiteiro, da empreitada, tem que se arranjar a maneira dele poder trabalhar e, ao mesmo tempo, a estação não ficar fora de serviço na totalidade. Parte sim, mas não na totalidade. O professor está convencido de que esta obra pode vir a adquirir mais do que 85% de financiamento? Eu sei que não há certezas, não é? Não. Vamos lá ver. No quadro anterior, eu lembro que houve candidaturas que tiveram 90%. E acha que esta pode perfeitamente... Sobretudo se sobrar, porque nem todos estão muito alerta, não é? E pode acontecer, sobretudo se sobrar fundos disponíveis, as candidaturas mais bem posicionadas, é assim, mas nunca será uma diferença grande, porque quem tem 85 tem 3,9, se for 90 passa a ter 4,05, mas pronto. O importante é garantir este financiamento, isso sem dúvida. E, enfim, a ser aceita a candidatura como esperam, quando é que podem começar as obras? O que é que está previsto no caso de tudo decorrer normal? É a parte que é demasiado otimista neste trabalho. Aqui está muito... Mas eu diria, não sei, claro que os técnicos aí podem ter uma visão muito mais acertada do que eu, mas eu diria que se isto correr tudo bem, o 2016, 2017... 2018 estavam obras feitas. Portanto, a começar já em 2016, não é isso? Sim, sem dúvida. Quer dizer, 2015 era o programa base, projeção, a garantia de financiamento, candidatura, aprovação, mas eu diria que aí já é ser realista que em 2016 podem começar. O doutor disse há pouco que o investimento só na ETA seriam de 2 milhões e 450 mil. É verdade. A estimativa. Ao todo, que é 4 milhões e meio? Sim. 4,6. O resto vai ser só para as infraestruturas em termos de transporte. É transporte. Muitos são de otimizar infraestruturas existentes, torná-las melhor, sem riscos de odores, com o problema dos trapos, das grades, dos sólidos grosseiros, ter um tratamento, enfim, adequado. Outros é mesmo estender os emissários, ou seja, servir mais pessoas. Sr. Presidente, ao longo dos últimos meses temos ouvido falar já algumas vezes sobre a necessidade de reabilitar a hectare e as notícias que têm surgido, de facto, do município dá conta de que a nova hectare iria surgir na outra margem do Rio Pouca. Por aquilo que se percebe agora, pelos vistos, a intenção é manter exatamente a hectare no sítio onde ela está. Sim, no início os técnicos da Câmara de São Pedro do Sul e os técnicos de Vouzela, que estão aqui neste momento reunidos, chegaram à conclusão que poderia ser a melhor solução a colocação no lado contrário àquele onde está presentemente.
O estudo feito pelo seu professor indica que será melhor manter aquilo que se tem para se aproveitar alguma das coisas que já existem, ao mesmo tempo aquele terreno todo que está à volta das instalações que temos neste momento. Ou seja, o estudo feito pelo seu professor indica que será a melhor solução. No convite do POVT para esta candidatura, não é frisada a inadequação da localização da atualidade? Não fala lá nada sobre isso. Aqui à altura falou também, eu não sei se percebi bem, que podia haver aqui algum aproveitamento para fins agrícolas. Quer explicar melhor, por favor? É assim, a água, o esgoto, é água e, sobretudo água, mas que tem matéria orgânica e tem excreta, por isso matéria orgânica, ureia, azoto e fósforo. Por isso tem uma consideração boa de azoto e de fósforo e tem micro-organismos patogénicos, tem partes boas e partes más. Quando a parte relativamente, sobretudo a parte da urina, tem grandes concentrações de azoto e a parte do excreta tem micro-organismos patogénicos. Se tirar os micro-organismos patogénicos e se estabilizar a matéria orgânica, fica como estrume, quer dizer, é água fertilizada, por isso é efluente, é água com uma grande concentração de azoto e fósforo que enriquecem e valorizam a produção agrícola. Não é? E sabe-se, está mais que demonstrado, que há situações em que a produção agrícola triplica, quer dizer, o rendimento agrícola triplica. E por isso, o facto de se ter ali uma estação de tratamento onde se vai fazer um investimento para melhorar a qualidade do efluente, já que se melhora, em vez de deitá-lo fora, então é aproveitá-lo. A única coisa é fazer este tratamento de afinação. É desinfetar. É reduzir os micro-organismos patogénicos a um nível que seja compatível com os usos de irrigação. E, basicamente, isto, quando se fala um pouco da economia circular, é isto. Quer dizer, aproveitar o facto de ter um subproduto do processo que é matéria-prima, neste caso para a agricultura. E, relativamente às lamas, a mesma coisa. É o biossólido, não é? É um composto, estrume, com um valor energético e agrícola forte, que pode ser usado para benefício das pessoas, das pessoas dos municípios. Este é um sistema que já está implantado noutro qualquer município do país, ou seria os primeiros? Já. Vamos lá ver, não é muito comum. Nós temos o Plano Nacional, o próprio pensar e o Plano Nacional do Uso Eficiente da Água tem um objetivo, que é que em Portugal, porque se sabe que há problemas desses, nós temos solos agrícolas muito pobres e temos falta de água em muitas zonas do território nacional, e por isso tem um objetivo que é, ao nível do país inteiro, pelo menos 10% da água ser reutilizada. E mesmo o Pensar fez essa análise, é 0,1%. Praticamente ninguém usa. Há algumas hectares de maiores dimensões, hectare de Frielos, hectare de São João da Talha, hectare de Alcante, reutilizam, mas só para o interior da hectare. Para limpezas e para rega dos campos verdes no interior da hectare. Mas não há reação nenhuma. Eu estou a pensar, por exemplo, o país da Europa que reutiliza mais é a Espanha, porque tem grandes problemas de falta de água no sul, sobretudo no sul, e isso tem percentagens de reutilização muito, muito superiores. Mas o campeão do mundo é Israel. Israel, a água toda, quer dizer, uma gota de água que passa pelo cano vai parar a um campo agrícola, isso, não é? E desinfetam até com cloro mesmo, isso, porquê? Porque o valor é muito importante. O valor da água e do nutriente. Por isso a ideia é transformar este investimento, não é o aspecto negativo, gasta-se dinheiro, mas vamos aproveitar para criar aqui condições. Agora, há pouco em Portugal, não há muitos, não. Não há muitos casos de fora do território da própria hectare a reutilizar os efluentes. Mais alguma questão? Muito obrigada. Posto isto, agradecer ao Sr. Professor pela explicação que nos veio dar aqui hoje, tanto aos dois municípios como aos seus jornalistas. Em relação aos seus jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. E aos senhores técnicos também. Muito obrigado.